ainda falar de internacional, mas o nosso quadro, olha aí, o Bastidores pelo Mundo. A gente traz informação, reportagem do correspondente Fred Pleitgen. Ele está nas ruas de Teherã, enquanto centenas de milhares de iranianos acompanham o cortejo fúnebre do líder supremo Ali Khamenei. Agora detalhes e atualizações, vamos ver. This is as close as we're going to get to the casket of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, as well as several of his family members who were killed in that joint U.S.-Israeli airstrike on February 28th. As you can see, as we stand here, the atmosphere is extremely charged up. Many of the people here, and it's a big crowd, are screaming death to America, and they're vowing revenge, both against the United States as well as President Donald Trump, and of course, against Israel as well. The government has certainly brought out people in force here. They say they expect several million people to come out on the streets and to witness this. As the casket is now making its way through Tehran to then, at some point, be brought to other cities in Iran and Iraq. And today is its final resting place, the east in Mashhad. Reflected, CNN, Tehran. Isso é jornalismo na veia, no meio do cortejo, falando inglês ainda, o temor de que houvesse algum tipo de retaliação, mas jornalista é isso mesmo, a gente se aventura. A CNN opera no Irã com a autorização do governo iraniano, mas mantém controle editorial completo sobre as reportagens, ou seja, não tem sido pressionada a publicar o que o regime iraniano quer, porque o jornalismo da CNN é sempre independente. Desculpe, eu estava aqui respondendo uma pessoa, daqui a pouco a gente vai trazer atualizações. O grupo palestino Hamas anunciou hoje que vai entregar o governo em Gaza como parte do plano de pós-guerra do presidente americano Donald Trump. O poder deve ser transferido para o Comitê Tecnocrata Palestino, encarregado de governar o território. O comunicado não mencionou o desarmamento, uma das principais exigências da segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, e algo que o grupo se recusou a cumprir até agora. O Hamas mantém o controle sobre parte do território que não é ocupada por Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a avançar com elementos do plano de trégua. Isso inclui o estabelecimento de áreas piloto em Gaza, áreas nas quais a população deve viver sob a gestão do Comitê Tecnocrata. A gente vai voltar a falar com o Américo Martins para a gente analisar exatamente o que levou esse quadro, porque, Américo, o processo de paz em Gaza está praticamente paralisado desde o início do cessar-fogo. É surpreendente essa informação ou o Hamas já vinha dado sinalizações de que deixaria a gestão ali da faixa de Gaza? Uribe, pelo acordo que o Hamas fechou com Israel e aí foi patrocinado pelos Estados Unidos, essa era uma das obrigações do Hamas. Ele tinha que entregar o governo para o Comitê Nacional Palestino, que é um grupo tecnocrata, ou seja, um grupo de técnicos de cada área do governo da faixa de Gaza, que vai ser responsável por cada área, sem ligações políticas, nem com o Hamas, nem com qualquer outro grupo palestino. É a ideia de se criar um governo técnico que pudesse atender às demandas da população palestina da melhor forma possível. Então, isso já estava combinado, vamos dizer assim, fazia parte do acordo. Agora, por que o Hamas está fazendo isso neste momento? Por um ponto que você colocou muito bem. Desde que o acordo de paz foi fechado, não houve nenhum avanço concreto no terreno. A reconstrução de Gaza não começou, o desarmamento do Hamas não aconteceu, a retirada de soldados israelenses de mais partes do território da faixa de Gaza, que é um território palestino, também não aconteceu, e a pressão internacional diminuiu muito, como se o problema na faixa de Gaza tivesse sido resolvido. O problema de 2 milhões de pessoas que estão sem abrigo, que têm que viver de doações da comunidade internacional, vivendo inclusive em tendas, porque quase 90% dos prédios foram atingidos de alguma forma no território palestino. E a gente viu uma acomodação, o status quo e nenhum movimento. Agora o Hamas tenta, de alguma forma, provocar, inclusive, a comunidade internacional a responder a esse anúncio de que eles vão entregar o governo. Agora, isso
poderia, de fato, levar a uma maior pressão, inclusive, sobre o lado israelense, para começar a estudar a possibilidade de retirada dos seus soldados de mais da metade do território palestino, que eles ainda ocupam, e, eventualmente, também condenar parte dos bombardeios israelenses que continuam acontecendo quase todos os dias. Só hoje morreram 5 palestinos, pelo menos, num bombardeio israelense. Por outro lado, o Hamas é muito pouco confiável. Eu diria que não dá para confiar no Hamas. Então, eles não vão entregar as armas, por exemplo. Como você bem colocou, isso significa que eles podem até entregar o poder político de fato, entregar os ministérios, mas eles vão continuar mantendo o controle do território, porque eles não estão se desarmando, que era uma outra demanda do acordo de paz. E eles não se desarmam porque dizem que Israel continua atacando e não se retira do território palestino. Então a gente tem esse impasse também. É uma notícia que é importante se levar a comunidade internacional a colocar pressão sobre os dois lados para começar de fato a organizar a vida dos palestinos na faixa de Gaza, especialmente a reconstrução do território e dar condições de vida decentes para os palestinos. Então, é um movimento importante, não é necessariamente surpreendente, porque já fazia parte do acordo de paz, mas o Hamas não é confiável. A possibilidade deles entregarem de fato o poder é bastante limitada. E Israel continua dizendo que não vai sair do território. Então, infelizmente, nós continuamos no impasse.